Boa noite, bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde a mais um Fórum Sindical, um programa da revista Fórum em parceria com os sindicatos petroleiros Norte Fluminense. Boa noite, Maria Angélica, boa noite, Caju, Paula Eduarda e todo mundo que está aqui assistindo a gente. Não vão embora, porque hoje a gente vai abrir, né, nesse 4 de novembro, morte. A gente não celebra a morte, né? A gente protesta, mas faz 52 anos que o Marighella foi assassinado ali na Alameda Casabranca. Então, Marighella, negro, quem já viu o filme, eu tô louca para ver, ainda não pude ver, né? Embora São Jorge seja um sujeito equivocado politicamente, mas ele é um excelente ator, né? Então, estou super afins. E a gente abre esse Novembro Negro com mulheres muito potentes. Eu estou muito feliz que eu consegui trazer essas duas queridas hoje e vou ter a companhia de mais duas queridas amigas, né, aqui para fazer essa bancada de entrevista dessa galera. Então, vamos ver se elas já chegaram. Gui, minhas convidadas já chegaram. Vanessa, querida, Ruth, querida, tudo bem? Cadê as nossas outras convidadas entrevistadas? A Lins vai ficar com a gente até 7h30, porque ela tem uma viagem, e, enfim, vereador é assim mesmo. E a Carol, acho que fica com a gente até a hora que a gente acabar. Meninas, eu vou falar das duas aqui, elas devem estar chegando, mas a gente vai entrevistar a Lins Robalo, que é a vereadora negra trans de São Borja, a única vereadora de oposição. Imagine o que é viver em São Borja, sendo mulher negra trans numa câmara com aquela galera que acha que lugar de mulher não é na política, né? Em tudo quanto é lugar, menos na política. E a Carol é uma professora, sindicalista, e foi a terceira vereadora a mais votada e a primeira vereadora negra de Curitiba. Então, o desafio dessas duas mulheres, né? A gente que é mulher negra, como é que a gente sofre nesse país, mas o delas é de um nível assim incomensurável. Para fazer parte dessa bancada, essas duas mulheres maravilhosas estão aqui. A Vanessa, que é do Opera Mundi, é do Diálogos do Sul. E você tem uma rádio também, né? Você trabalha também, ainda trabalha naquela rádio argentina, Vanessa? Então, eu colaboro com uma galera, né? Mas eles deram uma pausa. Eu colaborava com eles, a Rádio Caput, na Argentina, mas eles deram uma pausa no projeto que eles tinham, que chamava Rádio Sibéria. E eles traziam aí colaboradores da América Latina toda para falar sobre. Boa noite, gente. Que prazer Olha vocês só a aqui. lindeza dessas mulheres que Ok. chegaram. Tudo A gente bom, estava. Maria Flor? Boa Tudo noite, bem, Vanessa. Carol? Tudo Tudo bem, bom? Lins? Ruth, tudo bom? Tudo Lins? Tudo bem? bem? Boa noite para todas. Boa Boa noite, queridas. noite. Deixa eu apresentar a Ruth, que eu estava falando da Vanessa, né? A Vanessa é jornalista, a Ruth também. E a Ruth acabou de publicar a sua tese, né, sobre a Petrobras. Ela fez uma tese, a gente inclusive fez um programa sobre isso. Como é que a Petrobras, a imagem da Petrobras nos meios de comunicação, associada depois à Lava Jato, né, se construiu uma hostilidade, uma psicosfera hostil, né, contra a Petrobras. Então, eu chamei duas mulheres bem poderosas, né, para entrevistar duas mulheres poderosas. Eu queria, Carol e Lins, deixa eu apresentar vocês direito para o público aqui. A Lins é mestre em Ciências Sociais pela PUC do Rio Grande do Sul, especialista em violência intrafamiliar, né, em políticas, em violência intrafamiliar pela Fundação Universidade Federal do Pampa,
graduada em Serviço Social pela Fundação Universidade Federal do Pampa, possui experiência na criação e aplicação de projetos sociais, atuante nos movimentos sociais, voltada para a discussão de gênero, sexo, LGBT e identidade cultural. Ela é a primeira mulher transnegra eleita como vereadora no município de São Borja. A Carol, parceira da CUT, né, lá da APP, também é a primeira vereadora eleita negra na capital do Paraná, em Curitiba. Ela foi a terceira candidata mais votada nessas últimas eleições. Ambas estão no primeiro mandato. A Carol é professora de História e dirigente sindical, né, formada na Universidade, na UERJ, é especialista em filosofia pela UFSCar e mestre na educação pela Federal do Paraná. Ela resolveu ir para todas as federais aí que a gente conhece, fez um percurso enorme. E ainda né? Você ainda está na APP, né, Carol? Sim, estou nessa gestão que finaliza agora em novembro. Então, estou no meu último mês ali na direção da APP. Tá. Meninas, eu vou abrir a nossa roda de conversa aqui, perguntando para a Lins primeiro, porque a Carol a gente já conversou e a Lins vai ficar até 7h30, que ela vai viajar. Lins, uma mulher negra, quando chega no poder institucional, ela carrega, né, uma luta imensa, assim, ela é uma somatória, né, nunca ela chega sozinha, não é um homem branco, rico, que joga um monte de grana na campanha e chega lá. Então, eu queria que você contasse um pouco esse acúmulo, né, esse acúmulo de lutas dos movimentos sociais e como é que se deu, porque a sua candidatura e a da Carol não candidaturas coletivas, como vários mandatos coletivos, né? Mas ela tem uma coletividade imensa por trás. Então, eu queria que você falasse um pouco desse processo, como é que uma mulher negra consegue chegar na política, ser eleita, né? E enfrentar aquela corja do patriarcado. Bom, gurias, é um prazer imenso a gente estar aqui, eu estar aqui com vocês, falando um pouco sobre esse processo político que a gente vivencia desde que se iniciou essa legislatura e desde que nós começamos com esse processo há algum tempo atrás, dialogando. Bem como a Maria Fro falou, o processo ele não se dá sozinho, né? Não é alguém que decide, que tem imagem pública ou que tem participação em alguns segmentos, que pensou, não, eu posso ser uma candidata a esse processo. Esse processo se dá muito pela vertente da coletividade. Há 14 anos, aqui em São Borja, surgiu o movimento social LGBTQIA+, intitulado Girassol Amigos na Diversidade, e daí, desde esse processo, que foi fundado na casa da minha mãe, com um círculo de amigos e tudo, nós começamos num processo de compreender as nossas presenças dentro da sociedade. E, a partir dessa compreensão, produzir saberes e produzir reflexões críticas, políticas sobre o processo social, sobre o tecido social e sobre as nossas presenças, né, invisíveis dentro dessas vivências da sociedade. E trabalhamos muito conjuntamente com o Executivo Municipal, com o Legislativo e outras instituições, a própria Universidade Federal, o Instituto Federal que tem aqui em São Borja, são nossos parceiros aliados há anos. Então, de certa forma, a gente sempre fez uma política social, uma política da rua, uma política de movimento social, aquela política de criar as estratégias, de questionar os executivos, de pressionar a opinião pública. A gente já trabalhava muito fortemente com isso. Em 2016, nos surgiu, depois da questão dos planos municipais de educação, que se criou toda aquela discussão nas casas legislativas referente à questão da subtração de um artigo que falava sobre a questão de gênero, né, estudos de gênero e tudo.
e quem é de movimento social vivenciou isso em vários lugares, em várias cidades diferentes, a mesma lógica da pressão. Nós vivenciamos aquilo muito fortemente em 2015, já também com a questão do golpe contra o governo, né, de uma mulher que estava dentro de um cargo político e tudo. Então, todas essas questões nos levaram a entender que nós precisaríamos também disputar esse lugar político, esse lugar da política institucional e levar a nossa narrativa e as nossas pautas como também um projeto político, para além do que a gente já fazia há algum tempo. Quando chegou as campanhas eleitorais em 2016, nós sentimos, que a gente sempre trabalhou com análise, e eu sempre digo isso para os coordenadores da Girassol, na realidade, o que vence nos processos sempre são as estratégias, né? É quando a gente consegue analisar o campo e movimentar uma peça já pensando nos possíveis resultados com essa movimentação e desses possíveis resultados os nossos próximos passos. Então, a estratégia é tudo. Nós entendemos que naquele momento, em 2016, nós ainda não éramos maduros o suficiente para encarar um processo político de diálogo, de reflexão. Aí nós decidimos não concorrer, decidimos ainda permanecer no processo da política social, mas colocamos como meta um processo de aprimorar o nosso conhecimento em política, nos fortalecer, descobrir ferramentas e estratégias para que a gente pudesse, enfim, implementar esse processo em 2020. Aí eu fiz o curso, eu fui fazer alguns cursos, né? Eu participei da formação da RAPS, eu participei do Acredito, eu participei do Elas no Poder, que são formações, né? Que são agências de formação em política. A Rafa participou, que é uma das articuladoras da Mandata, também participou de formações. A Rafa participou do Vote LGBT, né, da Escola de Incidência Política, teve fora do país também nesse processo de formação e de estudo sobre política. Aí nós pensamos, em 2019, pensamos agora que a gente já sabe estrategicamente como agir, como organizar isso, a gente precisa fazer uma formação. Nós fizemos uma formação para a cidade, para local, com vários agentes. Naquele período, a gente ainda não tinha partido definido e nem estratégia definida. As estratégias foram todas articuladas coletivamente. Então, acabou que a gente, no processo da nossa formação, nós tendo analisando os partidos políticos, definimos qual seria o que melhor abraçaria, entenderia a nossa pauta, a nossa estratégia. Pensamos qual estratégia seria melhor. Naquele momento, nós definimos a estratégia pela candidatura coletiva e fomos para a rua construir o projeto. Fizemos um projeto diferente. Eu sempre digo, a nossa candidatura, além da estrutura como ela veio com uma característica diferente de outras candidaturas à vereança. Ela teve um projeto político, assim como os candidatos ao executivo fazem. Nós fizemos um projeto político com 5 pilares de atuação, 10 categorias de luta, 12 eixos programáticos com as políticas públicas, tudo estudado minuciosamente, tudo na ponta da língua, na narrativa, na estrutura de como é que nós íamos para a rua. Aí nós começamos a sentir, nós escolhemos o Partido dos Trabalhadores como partido que iria abraçar o nosso projeto, nós começamos a sentir que talvez o conservadorismo de alguns agentes do partido limitaria o nosso processo político. E para evitar que nós sofrêssemos algumas questões e algumas limitações do próprio conservadorismo, nós decidimos, então nós não vamos fazer coletiva,
E daí nós vamos definir quem representa, a partir do projeto político construído, quem representa essas pautas e esses eixos. Os nossos eixos são mulheres, igualdade racial, LGBTQIA+, periferia e trabalhadores. Nós fizemos uma análise de todos os que compõem hoje a mandata e dos que que atuam conosco, e foi definido aí pela minha candidatura e pelo meu nome para representar. Foi uma candidatura desafiadora, porque a gente trabalhou com a verdade o tempo inteiro, né? Nós falamos para a comunidade, a Lins é uma mulher travesti, ela é preta, ela vem da periferia, ela é assistente social, e essa foi o ponto de partida de como se construiu a nossa narrativa para a comunidade. E daí a gente trouxe dados, trouxe informações, trouxe uma comunicação divertida, uma comunicação humanizada, né? A gente trabalhou muito nas redes e muito na rua, né? Até um dos nossos lemas da nossa candidatura era: a gente precisa estar na rua e na rede ao mesmo tempo. Então, tudo estava acontecendo, tudo ao mesmo tempo, em vários momentos. E a gente foi muito feliz nesse processo e logramos êxito. Quando nós entramos, em janeiro, assim que entramos, a gente já descaracterizou esse processo como ser a vereança e começamos a caracterizar o processo da mandata. Mesmo sabendo que correríamos alguns riscos de algumas pessoas não compreenderem o processo, mas a gente abraçou esse desafio e encampamos essa causa. Então, hoje, eu me apresento em várias atividades e vídeos e coisas na internet que são relacionadas ao processo político. Meu nome é Lins Obalo, sou vereadora, a voz da mandata. E daí tem toda a mandata, que são as pessoas que trabalham diretamente no gabinete, as pessoas que articulam política diretamente com a mandata, que hoje, totalizando, seria uma vereadora e 2 assessoras, né, uma chefe de gabinete e mais uma assessora, mas no total da mandata nós somos 7, né, que articulamos política e dialogamos sobre política, mulheres travestis, homens trans, pessoas negras, mulheres cis, produzindo política conjuntamente. E nós também temos daí um outro processo da mandata, que que não são pessoas que articulam a política diretamente com a mandata, mas que são que representam esse processo da mandata em outros setores, do direito, da educação, da cultura, da juventude, das pautas LGBTs, que estão no dia a dia, no rolê, na cidade, e que trazem as pautas e que levam os nossos resultados e que dialogam com a comunidade sobre o trabalho da mandata. Então, a gente tem feito isso num processo muito afetuoso, da gente entender que trabalhar coletivamente tem os desafios, né, que ninguém tem obrigatoriedade de concordar com tudo, a gente precisa construir, a gente precisa dialogar, a gente precisa ter uma ligação afetiva, ter uma ligação com um compromisso ético, político com o processo. Então, a gente tem se fortalecido nesse processo, aprendido bastante, dialogado com muita gente. Algumas pessoas da política têm questionado a gente muito fortemente, né? Porque, por exemplo, alguns vereadores nos questionam porque a gente, quando apresentou um PL, vai lá e tira uma foto 5, 4, e os vereadores questionam porque eles têm essa ideia conservadora da política, né, de que quem faz a política é o vereador, né, e eu dialogo com a comunidade, eu digo, quem faz a política é todo mundo, é quem traz a demanda, é quem escreve o PL, é quem protocola o PL, é quem liga para as pessoas, quem faz política é todo mundo que está atrás de quem fala, porque na realidade a gente é só quem expressa todo aquele saber construído, e a gente traz isso como uma questão muito forte nossa. A gente registra tudo, todos os registros estão sempre com alguém da mandata, né, que isso também tem como processo
fortalecer politicamente outras pessoas, outros atores, né, sociais, trabalhar lideranças, novas lideranças, para que essas pessoas, a Rafa, a Cláudia, o Marlon, o Fernando, a Cimeia, que atuam diretamente na mandata, também sejam referência para a comunidade. Dizer assim, não, mas tem a Cláudia que tá lá na mandata, ela também articula política com a Lins, e que as pessoas consigam ter isso como referência. Porque também, no final desse processo, desses 4 anos, o nosso desejo maior é que a gente tenha mais pessoas dentro desse processo de disputa, com prática, com ferramenta, com narrativa, com perspectiva política coletiva, que possam lograr êxito também e vir ocupar junto comigo, ou compor outros gabinetes com outras pessoas. Então, a gente tem feito todo esse processo. Alguns vereadores entretecer, né, questionam, né? Eu tenho um colega que diz, nós somos as estrelas, né? Assessor é assessor é nós que somos as estrelas. E eu vejo que eles se sentem incomodados, porque, na realidade, de alguma forma, isso descortina um processo perverso da política conservadora que eles alimentam há muito tempo, né? Então, um vereador que se mantém em 5 mandatos, 6 mandatos, com os mesmos assessores, é porque, na realidade, ele nunca deu possibilidade que outras pessoas fossem mostradas dentro desse processo de articulação da política. Então, a gente tem feito isso, é desafiador. Eu sou a primeira mulher negra a ter sido eleita, não sou a primeira pessoa preta a ser eleita, já tivemos um vereador negro eleito há alguns anos, que pautava algumas coisas da questão da vivência racial no município, mas não com tanta força e com tanta preocupação em trazer essa pauta. Eu sou a primeira vereadora trans, né, que atua dentro de movimentos sociais e que atua como servidora pública também, e trago essas pautas do movimento LGBTQIA+, da igualdade das mulheres, como bandeiras prioritárias dentro dos nossos 5 eixos também, a periferia e os trabalhadores. Então, é desafiador por toda essa realidade, mas, como eu sempre digo, é um desafio gostoso, porque ele estimula, quando a gente vê que, de alguma forma, tu tá criando algum desacômodo, né? Que as pessoas estão se desacomodando desse processo, estão se sentindo incomodadas com a situação, isso está indo contra a perspectiva conservadora que se tem na política, a gente sempre está fazendo aquilo que a gente veio fazer, que é desconstruir esse processo e dizer para a população como é que pode funcionar de outra forma. Lins, vamos colocar a Ruth na roda e trazer Carol e Vanessa. Mas muito legal. Depois eu quero... Vocês não estão me ouvindo? Eu estou. Eu acho que a Lins não estava me ouvindo, porque eu estava falando e ela não estava me ouvindo. Não? E Ruth? Eu estou te ouvindo. E a mim, você ouve, Lins? Estou ouvindo tranquilamente. Você está ouvindo a Ruth? O problema, então, é dela lá. Ué. Ruth, faz para a Carol, para a gente colocar a Carol na roda. É que, na verdade, também pode ser, mas eu fiquei com algumas dúvidas, tá? Eu queria tirar com ela, mas assim que voltar o áudio eu faço, porque é a mesma, né? A mesma pergunta. Mas primeiro, boa noite. Boa noite a todas as pessoas. Obrigada pela alegria de participar dessa conversa tão interessante. Boa noite, Vanessa, Carol e a Lins, que agora derrubaram a coitada da Lins. Mas vamos lá, Carol. Na fala da Lins, eu fiquei pensando como é que se dá essa conversa na base de fato, porque nós temos um dado do IBGE, acho que de 2019, que entre os mais pobres, 75% entre os mais pobres somos nós, os negros, né? E nós sabemos como é difícil acessar
todo esse emaranhado das discussões políticas, dessa incidência política, de tempo para fazer incidência política. Então, como é que se faz, no mandato de vocês, essa educação popular para a necessidade de ver que Lins, durante a luta, eles descobriram que é preciso fazer incidência política. Chega um momento que, se você não está lá, você não decide, né? Mas como é que se dá essa discussão na base, de fato, com essas pessoas que são as mais pobres? 75% são os negros, os mais pobres, e que menos têm acesso a essas possibilidades. Como é que vocês têm trabalhado isso? É pequeno o tempo ainda em que vocês estão, mas como é que vocês têm trabalhado isso? É para Lins? Carol, ambas. responde você, depois a Lins fala. Então, a gente tem processos muito semelhantes, né? Fiquei ouvindo atentamente o que a Lins traz e me identificando muito, porque a nossa construção, né, aqui em Curitiba foi muito semelhante. Eu sou a primeira mulher negra eleita na cidade de Curitiba, uma cidade extremamente conservadora, que, infelizmente, né, ainda enfrenta inúmeras dificuldades para ter um olhar sobre si mesma. Então, é uma cidade muito construída em cima da ideia de ser uma cidade branca, de ser uma cidade com população europeia, que invisibiliza muito a população negra. Então, esse era um primeiro desafio, e o desafio de que essa cidade nunca se colocou, nunca pensou que talvez devesse eleger uma mulher negra, e a importância disso. Então, nessa perspectiva de poder trabalhar as pessoas, de poder trabalhar a reeducação social, isso é um processo muito antigo, né? E como eu venho da educação, sou professora, encontrar a base, encontrar as pessoas que devem fazer eco na perspectiva que a gente precisa de uma ampliação da participação política, que as mulheres, que a população LGBT, que a população negra precisa participar, estar participando politicamente, e isso enriquece a nossa democracia. Isso, para mim, sempre se deu dentro de sala de aula, né? Trabalho aqui em Curitiba nas escolas desde 2013, em escolas periféricas, né? Em escolas dos bairros. Quanto mais fora do eixo central da cidade está uma escola, mais a gente encontra essa população que é oprimida, que é precarizada, e que em sua maioria, né? Infelizmente, a maioria das pessoas pobres são pessoas negras. A maior parte da juventude negra está em famílias pobres. Então, essa perspectiva de trabalhar a consciência da população, para nós, sempre esteve aí no campo da educação. Sempre atuei no sentido de reeducar esse olhar, que, inclusive, deve ser político. Eu fiquei me identificando muito nesse sentido, porque a gente vem de construções diferentes, mas essa nova cultura política é muito presente. Então, dentro do nosso mandato, a gente também tem essa perspectiva de um mandato popular, coletivo. O nosso grupo, o nosso coletivo também é um coletivo atuante politicamente, todos fazem política. Isso eu acho que faz parte dessa nova cultura política, e as pessoas identificam isso, né? A base identifica isso, porque é com quem elas comunicam, né? É com quem elas comunicam o tempo inteiro. A gente diz que o nosso mandato é aberto, e qualquer pessoa pode chegar, qualquer pessoa pode se comunicar, qualquer pessoa pode trazer suas demandas, e elas não sentem nenhum entrave, nenhum impeditivo. Mas, ao mesmo tempo, também, eu venho de uma família de militantes, então, militantes do movimento negro. Minha família sempre foi muito atuante, militante partidária também, porque são militantes do Partido dos Trabalhadores desde os anos 80. E essa visão da necessidade da participação política a gente sempre teve muito forte. Mas realmente construir uma candidatura é um processo muito longo, e que realmente tem que ser, são esses passinhos de formiga que tem que ser feitos, e com um coletivo, né? Uma candidatura, ela não pode brotar do chão, não deveria brotar do chão, a menos que sejam essas candidaturas que, infelizmente, se elegem à base de dinheiro e sem propostas, sem construção e sem nada. Não é o nosso caso, né? Isso nem seria possível,
porque, infelizmente, esse conservadorismo perpassa todas as estruturas. Então, a minha candidatura, né, a nossa candidatura aqui em Curitiba, foi uma das candidaturas menos acreditadas, com pouco suporte, né? Porque é isso, né? Curitiba nunca elegeu uma mulher negra, por que isso vai acontecer agora? Mas existia essa construção prévia de muitos anos e de muito tempo, feita a muitas mãos. Há muitos anos a gente vem denunciando no movimento feminista, que sou também, né, uma militante do movimento feminista, uma militante do movimento negro, atuo no movimento sindical, sou sindicalista, então nas lutas por educação pública de qualidade, pelas condições da classe trabalhadora, dos servidores públicos, e essa construção ela veio sendo feita há muito tempo, né? Muita gente se somando e somando vozes em dizer que a gente precisava e precisa ampliar aí a nossa participação política, a nossa democracia, consolidar de fato que é uma democracia, porque é uma democracia sem a diversidade de vozes que a gente tem, ela não se consolidou ainda, né? Isso se expressou nas eleições de 2020, a gente viu várias mulheres negras eleitas, várias mulheres trans, as primeiras em várias cidades. Então, isso demonstra uma conjuntura que não é específica, que não é local, que não é pontual, é uma conjuntura nacional. Então, é uma compreensão nacional, é uma construção do movimento progressista como um todo. Há muito tempo, o movimento de mulheres vem dizendo que a gente precisa eleger mais mulheres e trabalhando isso. Há muito tempo, o movimento negro vem dizendo que a gente precisa eleger mais pessoas negras e trabalhando para isso. O movimento sindical, a esquerda, né? Porque eu também não consigo enxergar que a nossa pauta possa estar na direita, isso é impossível. A direita até fez isso, a direita entendeu que a conjuntura era favorável para a diversidade e colocou jovens, mulheres, negros, elegeu alguns, mas são pessoas que não representam. Então, a nossa pauta é uma construção, inclusive, da esquerda, do movimento de esquerda, que há muitos anos o nosso país vem construindo esse caminho, vem pavimentando esse caminho para que a gente consolidasse uma democracia. Então, eu vejo que foi toda uma composição. Realmente, as eleições de 2021 e as pessoas de 2021, não, de 2020, e as pessoas que foram eleitas, elas não foram eleitas por um elemento só, por isso ou por aquilo. É uma conjuntura extremamente complexa que a gente, inclusive, está analisando até agora, né? Porque, como eu disse, não é uma aleatoriedade que a gente teve as primeiras mulheres negras eleitas em várias cidades, as primeiras mulheres trans eleitas em várias cidades. Foi uma conjuntura nacional que se organizou, fruto de uma luta do movimento progressista de muitos anos, do movimento progressista como um todo, e que a direita, inclusive, tentou surfar nessa onda e se valer, mas que não traz a mesma representatividade, porque não tem essa característica popular, essa característica de diálogo, de abertura e de construção. Falando tudo isso para dizer que aqui em Curitiba, todos esses espaços, né, em que estou inserida, todos esses espaços se organizaram na construção dessa candidatura. Então, foi uma candidatura organizada com o movimento de mulheres, uma candidatura organizada com o movimento negro, uma candidatura organizada com o movimento sindical, com os servidores públicos, com as pessoas da cidade que queriam mudar essa pecha de uma Curitiba branca, que não representa. Então, e Carol, é um feito mesmo, sucesso, né? Isso. Você foi a terceira mais votada. Eu falo que muitas vezes a gente não dá os nossos louros, né? Que o movimento negro tem muito isso de não se dar os louros. E eu digo que o movimento em atuação há mais tempo no Brasil é o movimento negro. A gente está lutando para sair, a gente já está na luta, a gente já estava na luta para sair de um processo de escravização, depois para inserção a ter direito de estudar, inserção no mercado de trabalho. A gente está na luta até hoje, né? Então, a gente criou, ao longo de muitos anos, muitas estratégias. É um movimento extremamente resistente, resiliente,
E essas candidaturas bem-sucedidas, que têm esse viés racial, que tem essa pauta, isso é fruto da luta do movimento negro como um todo, histórico. Sim. Eu vou colocar a Vanessa na roda, mas antes eu queria agradecer ao Alberto Naciani, nosso novo membro, muito obrigada. E aí eu falo para vocês que estão nos vendo, gente, nós precisamos fazer nosso canal crescer, nosso canal se fortalecer. A gente precisa de membros. Nós vamos ter uma disputa feroz o ano que vem. E se a gente não tiver nossos canais fortalecidos, essa disputa já é desigual, ela vai ser ainda mais desigual. A Aparecida Patrocínio está triste demais com o vídeo que o Lula passou no Jornal da Fórum. A gente também está triste, né? É muito triste o grito pela fome, né? Num país que a gente já tinha tirado, né, o Brasil do mapa da fome. Então, a gente precisa, de fato, reconstruir esse país. A gente é solidário, encontrar esse sujeito, Aparecida São Paulo, hoje tem 75 mil moradores de rua. Olha o que é isso. É uma cidade, gente, de médio porte, assim, não é uma cidade pequena de gente morando na rua. Então, assim, choca porque a gente vê alguém pedindo socorro, né? Pedindo comida, pedindo pão, pedindo leite, mas o Brasil tem quase 20 milhões de pessoas nessa situação, né? Para além da quantidade de gente que está desempregada, e a gente está vendo aí que está destruindo o Bolsa Família. Então, assim, como a Carol e a Lin já conversou com a gente, as nossas pautas, né, da classe trabalhadora, a pauta do combate ao racismo, da proteção da mulher, tudo isso está inserido, né, num projeto político de esquerda de incluir a classe trabalhadora no orçamento, né? Porque eles tiraram a classe trabalhadora do orçamento. Vanessa, chega mais. Gente, muito obrigada por esse espaço, pelo convite. Uma pergunta inusitada. Ô, Ruth, de onde você é? Você é de que parte do Brasil? Eu sou de São Paulo. Na verdade, eu nasci no Paraná, viu, Lins e Carol? Sabe que interessante? Você é daqui mesmo, Maria Fro? Você é da onde? Eu sou de Santos e moro em São Paulo. Sabe que eu sou de Franco da Rocha, né? Nasci em São Paulo, mas fui criada em Franco da Rocha. Ou seja, lá eu era como todo mundo, porque a galera lá é nordestina, né? Então, todo mundo era preto e estava tudo bem. Só que agora eu moro em Jundiaí. E Jundiaí é como se eu estivesse no enclave sulista, no meio de São Paulo, né? Uma galera italiana. E aqui eu fui procurar, porque aí eu vi que vocês são do Sul, aí eu falei, deixa eu ver aqui a proporção de negros em Jundiaí, porque não é muito normal aqui. A gente está realmente num enclave branco aqui, é bem, bem fora do padrão. A população aqui é de 23% só de negros e pardos. Então, o restante é branco. E a proporção de bolsonaristas é a mesma, né? O voto no Bolsonaro foi de 78%. Então, só para vocês terem uma ideia de onde eu me meti. Eu estou aqui há 7 anos. E pensando nisso, né? Aqui tem uma construção política bastante complicada, como vocês podem imaginar. E pensando nisso, eu estava ouvindo, para me inspirar aqui para essa conversa, eu estava ouvindo a Vilma Reis e estava refletindo um pouco sobre a construção que ela fez, né, a partir da candidatura que ela se propôs em Salvador, que é ao contrário, é a cidade mais negra fora de África, que é Salvador, e onde não teve, né? Enfim, acabou não tendo essa candidatura negra. E ela fala o seguinte, que a crise de representatividade que a gente tanto fala na política, que ficou moda, né? A crise de representatividade. Ela fala que não é uma crise de representatividade, o problema não é esse. É uma crise de projeto, uma crise de pessoas. O problema é esse, o problema é o que as pessoas estão indo fazer lá, o que as pessoas estão indo fazer na política. E aí, quando eu vejo vocês vindo com esses projetos, aí eu penso, pô, que incrível, né?
Só que é triste ao mesmo tempo, porque é a primeira mulher negra em Curitiba, é a primeira mulher negra em São Borja, e aí é a primeira mulher trans. E aí eu pergunto para vocês, pô, é cansativo, né? É muito cansativo. E aí até quando? Até quando a gente tem que ser a primeira mulher negra, a primeira mulher trans, a primeira? E aí eu quero ouvir de vocês isso. Vocês acham que o fato de vocês estarem sendo as primeiras vai abrir porta para que outras cheguem, ou que não, vocês estão sendo a primeira, mas vai demorar para virem outras? Porque às vezes é isso, né? Vem a primeira, mas demora para vir a segunda, demora para vir a quarta, a sétima, a décima. Não é tão simples assim. Não é porque veio a primeira que virão as próximas. Porque a política não é assim. Não é porque abriu uma porta que escancara. Às vezes abre, mas demora para que cheguem as próximas. Então, vamos começar pela Lins. Vanessa, eu penso que quando a gente ocupa esse lugar da política com essas titulações de primeira, e a gente vem de uma esquerda progressista, de um movimento social articulado com a cidade, a gente tem um compromisso de estimular para que não sejamos as únicas e nem as últimas. Né? Então, eu encaro esse meu processo como um grande desafio de como a gente articula a política no agora, mas constrói a política para o amanhã. Então, a gente faz isso muito, são os nossos processos de reflexão. Hoje, por exemplo, nós estávamos sentadas no gabinete, hoje nós tivemos a nossa primeira comissão, que é histórica também no nosso município, uma comissão temporária, que vai tratar sobre pautas LGBTQIA+, que nunca teve, né? Então, e daí a gente estava lá, todas nós sentadas e refletindo sobre esse processo e sobre quais os outros processos nós vamos fazer, e ao mesmo tempo nós estávamos sentadas decidindo qual iria ser a logo do nosso Café com Política, que é quando nós vamos sair para a rua para mapear mulheres, outras lideranças nas periferias, para que a gente possa estimular elas nesse processo de formação política para daqui 3 anos e meio. Então, ao mesmo tempo que a gente vive o hoje, né, a gente precisa, deu certo, beleza, deu certo, mas a gente continua construindo o processo político para o amanhã. Então, a gente está sempre nessa reflexão, nesse caminhar. Como disse no início da minha fala, eu acho que as estratégias, elas têm um valor muito maiores do que o processo em si, né? Então a gente pensa, estamos dentro do processo, estamos. Agora, quais são as estratégias desse jogo para que a gente consiga se sair bem enquanto a partida está no ar, mas para que a gente possa preparar novos jogadores para as próximas partidas. Então a gente está toda hora pensando politicamente, pensando estrategicamente, pensando como mandato, mas também pensando como movimento social articulado. Então, a gente faz essa análise da conjuntura, a gente faz essa leitura do espaço que a gente está ocupando, né? E a gente entende que, bom, a gente conseguiu abrir a porta, e a gente sabe como é a política, eu tenho falado isso também muitas vezes em vários encontros, que a política conservadora, essa pequena política que é articulada por esses homens brancos, cis heteronormativos, dentro desse espaço conservador, é a política do eu entro e eu fecho a porta para que ninguém mais descubra como que entra. Né? E nós, como a gente vem de movimento social e a gente quer discutir sobre esse espaço da política como um espaço para as massas populares, para que a gente possa falar sobre as nossas demandas que são invisibilizadas dentro desse conjunto da política conservadora, a gente descobriu como entrar, e a gente quer que as pessoas saibam como abrir essa porta também.
né? Então, que a gente ensine, dê as ferramentas, articule com elas junto para que elas se fortaleçam dentro desse processo. É um grande desafio. Eu encaro ele assim como um desafio da gente trabalhar com inúmeras estimulações, né? A gente tem que estimular as pessoas, a gente tem que afetar as pessoas, a gente tem que conectar pessoas, a gente tem que chamar as pessoas, fazer com que elas se sintam partes desse processo, para que elas possam se fortalecer conjuntamente conosco. Então, a gente tem feito isso com muita continuidade, muita reflexão crítica do espaço, e tem se fortalecido. Eu quero aproveitar que essa minha fala já para mim ir me despedindo também, porque eu vou ter que sair. Estou viajando hoje para o centro do estado, tenho uma atividade na Câmara Municipal de Vereadores de Santa Maria, em conjunto com a Universidade Federal de Santa Maria, onde nós vamos trazer, né, vai ser um movimento articulado com inúmeras vozes. Vem a Maria Regina, que é uma outra mulher trans eleita no estado do Rio Grande do Sul, que é uma outra fronteira nossa aqui, e vem a Maria no governo federal, que é uma mulher trans também, e vem outras militantes para a gente falar sobre a questão da pauta de gênero e da política, que eu acho que é o grande momento da gente falar sobre essas questões. Agradecer mais uma vez o convite, dizer que estou muito feliz de compartilhar com a Carol. Curitiba é linda, eu já estive em Curitiba 2 vezes, acho Curitiba maravilhosa, e fico muito feliz. Então. E fico muito feliz da gente estar conseguindo perceber que existem atores, existem personagens, sujeitos negros e negras emergindo dos partidos progressistas, dos partidos da esquerda, com narrativas tão potentes e tão importantes, assim como tinha Marielle, que foi silenciada justamente por essa narrativa, preocupada em fazer as denúncias, em trabalhar, em trazer a verdade. Então, nós que ocupamos esse processo com essa mesma vertente, com essa mesma potência que Marielle tinha e que Marielle atuou, nós damos conta de apresentar para o país um projeto político que envolve pessoas, né? Eu sempre gosto de dizer, um projeto político que envolve gente, muita gente, né? Gente fazendo política, e isso incomoda, e a gente tem sido ameaçada, violentada, agredida muitas vezes no nosso direito, silenciadas muitas vezes, porque a gente sabe que também existe um projeto político perverso no nosso país, que tem feito como a Inquisição fez com as bruxas, perseguido e caçado quem consegue trazer o novo, a diversidade, a cor, a periferia, os territórios para dentro da onde esses homens brancos cis heteronormativos entendiam como serem os seus lugares de pautar e de decidir a vida do restante da população, sem perguntar para o restante da população se era aquilo que realmente eles queriam ou precisavam. Né? Então, a gente está fazendo diferente, está fazendo o inverso, isso tem incomodado, e que bom que a gente tem mulheres negras, homens negros, e que tenhamos cada vez mais LGBTQIA+, uma juventude da periferia que está aí efervescente, que eu vejo que tem uma potência muito grande para estimular muitas candidaturas de jovens da periferia que vão trazer e vão pautar suas realidades frente à educação, cultura, esporte, lazer, assistência social e saúde. Ô, Lins, a Ruth quer fazer só um comentário antes de você sair. Faça, Ruth. Sim, Lins, ouvindo você e Carol falar, eu me lembro muito da década de 80. Foram muito exitosas também as candidaturas. Nós elegemos aqui, por exemplo, aqui na minha região, próxima à Brasilândia, Tereza Lajolo foi vereadora, eleita no Braço. Elegemos Luiz Erundina contra tudo e contra todos no Braço, mas graças a essa base forte, essa base de verdade, de educação popular realmente, de reunião em casa, onde as pessoas sabiam quem era quem,
qual era o projeto de quem. A partir daí, nós tivemos um pouco de um afastamento, muitas lideranças foram para os gabinetes, era necessário, para trabalhar, e a impressão que eu acho que muitos tiveram é que era possível resolver, como diz o Frei Beto, numa canetada as coisas, já que o PT estava eleito, você resolveria numa canetada e abandonou-se o trabalho de base, que é esse trabalho de base que agora elege vocês também. Então, é só um comentário para a gente ter sempre isso no horizonte, né? Abandonar a base jamais, porque só a base consegue ter candidaturas realmente representativas, sobretudo nesse momento em que nós não temos capilaridade na internet. Naquela época, em 1980, nós tínhamos a capilaridade das igrejas, Teologia da Libertação, comunidades eclesiais de base. Né? Isso agora está uma confusão com a capilaridade da Universal. A Universal chegou e disputa mesmo, né? Então, e a própria Igreja Católica também tem seus, né, suas entortadas. Então, esse trabalho de base, a gente percebe que ele é o motor realmente que é possível, né? Agora, eu acho que essa outra coisa que você disse também é muito interessante, é não fazer bodas de prata de mandato. Por melhor que seja o mandato, praticar o desapego. E também eu acho que outra coisa que temos que rever é cargo em comissão. É a segunda vez que eu falo isso. A gente tem que rever cargo em comissão, porque isso viciou muito, é a tal da portinha fechada que você diz, viciou muito. Criamos um baronato do cargo em comissão, que não larga o osso de jeito nenhum. E esse trabalho, que é com o interesse de permanecer no cargo, ele fica muito visível. Ele perde aquela naturalidade que tinha antigamente, aquele trabalho, aquela naturalidade, aquela cumplicidade. Não precisava de dinheiro para nada, o lanche era compartilhado e eram as pessoas que estavam ali distribuindo, não precisava contratar ninguém. Quando você automatizou isso, entrou naquele esquema, aí as coisas foram ladeira abaixo. Né? Eu que sou uma pré-velhinha agora, eu era uma menininha naquela época, então eu estou transitando aqui. Né? Então, eu realmente aplaudo o trabalho de vocês duas, eu acho que é por aí, realmente, essa é a política que eu acredito e posso imaginar a luta que vocês vão ter que travar dentro dos diretórios e etc., né? Com os vícios, né? Com os vícios, mas é isso mesmo, vocês estão no caminho certo. Parabéns, viu? Um prazer muito grande estar com vocês aqui hoje. Obrigada. Só para falar um negócio, Ruth, a Rafa, que é uma das articuladoras da Mandata, ela trabalha, ela dá a formação na Nova Primavera, essa que nós estamos tendo no Partido dos Trabalhadores, ela é uma articuladora de formação e tudo, e a gente falamos muito sobre a questão do retorno às bases, né, da gente retomar as bases e refortalecer as bases, e ela tem uma fala muito forte quando ela diz: a gente fala em retomar as bases como se a gente não fizesse mais parte da base. Sim, e o primeiro passo, e ela diz na formação para nós, e o primeiro passo é a gente parar de dizer que nós precisamos retomar algo que não é mais nosso, a gente precisa dizer, nós somos a base, então a gente Sim. precisa estar junto e conjuntamente. Cria até uma separação, né? Retomar a base lá, você aqui. Realmente, nós somos base, é o fato. Beijo, pessoal. Vou me retirar. Beijo, Lins. Quando voltar a Curitiba, venha me visitar. Sim. Venha visitar a Câmara de Vereadores de Curitiba. Tem uma porta escancarada para você, para te receber. Só uma provocação. A parte mais bonita de Curitiba era ali aquele acampamento. Agora ela já não está mais tão linda. Tchau, Lins. Boa viagem, querida. Carolzinha, o que foi? O que foi? Desculpa.
Eu quero complementar aí a pergunta. Eu quero que, na hora que você estiver respondendo, você diga o que foi esse primeiro ano de mandato, né? Esse desafio que é entrar. Você não está sozinha como a Lins, né? Tem o Renato, que vive sendo preso, é uma loucura, né? A quantidade. Eu preciso falar com o Renato, a assessoria dele não está me ajudando, mas eu quero ele aqui semana que vem, porque a gente vai falar de encarceramento em massa. E eu acho que ele é um exemplo disso, né? Porque a gente fala assim, prende preto e tal. Olha o exemplo do Renato, né? Ele é preso por existir. É uma coisa impressionante. Então, assim, você fala, a plena luz do dia, com um vereador eleito, a polícia faz isso, imagino que ela faz na periferia. Mas então eu queria que você mostrasse um pouco o desafio, como é que vocês se articulam. E o meu sonho é que, da mesma forma como os prefeitos se articulam, que eles se articulam nacionalmente, que estes mandatos, em especial, se articulassem nacionalmente. Porque eu acho que vocês poderiam potencializar ainda mais essas lutas, sabe? Hoje a gente, estrategicamente, isso poderia funcionar, porque a direita faz isso. Totalmente. O que a Aline estava contando dos debates de gênero, agora eles estão, é uma pena que ela saiu, mas eles estão articulando nacionalmente contra a linguagem neutra. Uhum. Né? Então, assim, a esquerda precisa fazer isso de modo articulado, sabe? Então, eu quero que você um pouco passeie por aí para a gente. Tá, eu vou comentar um pouco de tudo, porque eu fiquei muito encantada realmente com o que a Ruth traz nessa fala, do que foram as candidaturas dos anos 80, e uma coisa que falavam muito durante a campanha que a gente construiu aqui em Curitiba é que era uma campanha que lembrava as campanhas dos anos 80. Diziam muito, não, você está fazendo coisa que a gente fazia nos anos 80, ir nos terminais, falar com os trabalhadores, ir nos postos de trabalho. Eu presencialmente panfletava, a gente não contratou pessoas, eram pessoas realmente do nosso coletivo que tinham vontade, desejo, militância pura mesmo. Então, realmente, e eu acredito que muito dessa construção é por ter esse legado do Partido dos Trabalhadores. Os meus pais trabalharam assim nos anos 80, eu vi eles trabalhando, e isso tudo, né, é uma construção, é um legado. E que realmente precisa ser retomado de forma mais forte. As redes sociais são extremamente importantes, hoje é um canal de comunicação, mas o contato, isso nunca e jamais vai se perder, a gente precisa ter. E essa consciência de classe, né? Não dá para esquecer que é isso, somos base, nós somos base, então é preciso que a gente esteja identificado com essa base, que essa base ela se veja em nós. Isso é a representação. Quando a pessoa o que faz uma pessoa se sentir representada? É justamente ela olhar e falar, nossa, tem um pedacinho de mim ali. Então, a gente sempre trabalhou nesse olhar. Então, realmente, e eu ouvia muito isso. Nossa, a sua candidatura, apesar de ser muito jovem, de trazer essa coisa de uma nova cultura política, ao mesmo tempo parece as candidaturas e as campanhas dos anos 80. Então, fiquei muito lisonjeada e feliz. Também queria comentar um pouquinho do que a Vanessa falou sobre ser a primeira. Que realmente é muito triste a gente pensar que só agora, né, em 2021, a gente tem a primeira mulher negra na Câmara de Vereadores de Curitiba. Isso demonstra o quanto tempo a gente teve essa ausência, né? E eu digo que a minha atuação dentro dessa Câmara é uma atuação com muita responsabilidade, porque eu sou uma voz que ficou silenciada por gerações. Então, se eu me silencio, são gerações que se silenciam comigo e são gerações que lutaram muito para que eu estivesse aqui, né? São inúmeras gerações, tem um legado aí também, né? Então, por isso que eu não me dou o direito de entristecer. E é isso que eu comecei falando. A gente não se dá os nossos louros. Talvez por ser da história, eu sei que as mudanças e as transformações sociais, elas demoram, elas são construídas ao longo da história. Então, se hoje a gente tem as primeiras nas várias cidades, é porque teve lá um Abdias do Nascimento. Anterior a isso, é porque teve um Zumbi, é porque teve uma Dandara, depois teve um Abdias, teve uma Sueli Carneiro, uma Lélia Gonzalez, e
E então, se a gente chega agora com toda essa construção, isso é para ser comemorado. Benedita da Silva. Benedita da Silva, o que foi a Benedita da Silva? Primeira mulher empregada doméstica eleita nos anos 80. Antonieta Barros, gente. Antonieta Barros. Santa Catarina. Então, tem um dia. É por isso que eu não me dou ao luxo de achar que essa notícia ela é pouca coisa. Ela é muita coisa. Ela é a coroação de uma luta histórica. E tem um diálogo num filme que eu vou deixar, e até recomendo vocês assistirem, que é o Estrelas Além do Tempo. E tem um diálogo de uma engenheira da NASA, e ela negra, e ela queria ocupar um posto para ocupar um posto na engenharia da NASA, uma coisa assim. Ela precisava fazer um curso onde nunca estudou uma mulher negra antes, nunca tinha estudado nenhuma mulher. E ela faz um diálogo, né? O cara fala, mas o que você quer estudar aqui? E é o pré-requisito para que ela ocupe aquele posto que tem que ser ocupado na NASA. E ela diz assim, ele fala, não, você nunca estudou, como é que eu vou permitir? Como é que eu vou fazer tua matrícula se nunca nenhuma mulher, sequer uma mulher, estudou aqui nessa escola de engenharia? E ela fala, bom, se nunca nenhuma mulher negra estudou aqui, só me resta ser a primeira. Então, é um diálogo que eu recomendo para todo mundo, assim, só me resta, o que eu vou fazer? Vou me negar de ser a primeira? De forma alguma, né? E ela até diz para ele assim, e você vai querer ser um entrave na história? Porque isso vai acontecer em algum momento. Inclusive, essa perspectiva histórica a gente usou na campanha aqui, né? Curitiba nunca elegeu uma mulher negra, não reproduz essa história, né? A gente fez essa brincadeira com a história, inclusive. E ela diz isso, você vai ser... Porque isso vai acontecer em algum dia. E você vai querer ser um entrave na história? Você não vai querer ser registrado na história como a pessoa que me impediu de fazer esse curso e ser a primeira engenheira da NASA negra, enfim. Então, é um diálogo que eu super recomendo, né? Se nunca teve uma primeira, só me resta ser a primeira. E é uma vitória, eu acho que é uma coroação de uma luta de muitos anos. E uma outra coisa que eu queria falar muito importante, que é uma vitória também, porque no movimento negro a gente tem dito o seguinte, é a nossa última geração dos primeiros. Graças a Deus. É a última geração dos primeiros, é a última geração do primeiro médico negro, da primeira advogada negra, da primeira vereadora negra, da primeira... É a nossa última geração, a gente já está encerrando esse ciclo, a gente já está abrindo essas portas. E na perspectiva de se virão outras, é uma responsabilidade nossa. É preciso que eu tenha consciência que quando eu sair, outros ocupem esse espaço não pode ficar vazio. E na perspectiva também que não existe espaço vazio na política, né? Se a gente deixa o espaço, alguém ocupa. Então, é uma responsabilidade nossa, né? Não ser a última. Ser a primeira, mas não ser a última. Abrir as portas para as próximas gerações, que é aquilo também que eu falo, que é consolidar essa nossa democracia, né? Enquanto a gente não vê a proporcionalidade da diversidade da nossa população representada, a gente não consolidou a nossa democracia. E aí, para responder a Maria Fro, sobre o que tem sido essa atuação, antes de entrar, eu já dizia que seria muito educativo para aquele espaço, né? Porque eu estou acostumada a conviver com pessoas brancas em espaço de poder. Mas aquele espaço que é majoritariamente de homens brancos acima de 45 anos, da elite da cidade, aquele espaço não está educado para conviver com a diversidade. Então, eu já dizia que seria um espaço educativo e que seria um momento de reeducação para eles. E é exatamente o que tem sido, assim. Junto comigo entrou um outro vereador negro de esquerda, que é o vereador Renato Freitas, e tem sido um aprendizado. Todo mundo diz que a Câmara de Vereadores de Curitiba está diferente, ficou diferente, que essa legislatura é diferente, porque realmente a gente faz debates diariamente, traz temáticas que nunca foram trazidas antes. Por sorte, não estamos sozinhos, somos 3 vereadores de oposição, né? A vereadora professora Josete, também do Partido dos Trabalhadores, feminista. E a nossa atuação é muito no sentido de dar visibilidade para essa Câmara que
que é historicamente conservadora, antipovo, uma coisa muito inédita nessa atuação e que eu achei sensacional. Teve 2 episódios assim que eu falei, nossa, o auge. Um episódio foi quando eles arquivaram um projeto que a gente tinha aqui de ressignificar um monumento histórico que tem aqui em Curitiba, que é uma mulher negra e que tem o nome pejorativo de Maria Lata d'Água. Então, a gente fez um projeto para renomear, na perspectiva de recontar a nossa história, de demonstrar a nossa presença na cidade. O projeto foi simplesmente arquivado. E aí o movimento negro, o movimento de mulheres negras veio à Câmara, né, pediu para ir no meu gabinete, porque qualquer pessoa, né, a Câmara, em tese, ela é aberta para os cidadãos, mas só se algum vereador receber. E aí recebi, claro, o movimento de mulheres negras está aqui, recebi. A partir do momento que elas entraram na Câmara, elas foram conversar com os vereadores. Olha, por que vocês arquivaram esse projeto? Esse projeto era importante para nós. Eles foram de gabinete em gabinete demonstrando, né, isso. E eu falei, vai mesmo, ó, conversa com esse, quem arquivou foi aquele, vai ali, vai lá. Na sessão do dia seguinte, foi um escândalo. Como? Porque os assessores da vereadora Carol D'Artora estavam aqui fazendo baderna dentro da Câmara. Sim, e racismo. Foi racismo. Primeiro porque, assim, qualquer preto que entra na Câmara, ele acha que ou é assessor meu ou do Renato, né? Porque preto é tudo igual, na ideia deles. Então, eles viram um monte de mulher preta lá, eram as assessoras da Carol. Ah, porque a sua assessoria, decoro, porque a assessoria não pode ficar fazendo isso. Eu tive que falar assim, desculpa, mas os meus assessores estavam dentro do gabinete, que as pessoas que estiveram aqui foram as mulheres do movimento negro fazendo uma coisa legítima que qualquer pessoa pode fazer, que é vir argumentar sobre os projetos que são importantes para si. Então foi o auge, assim, foi um festival, né? Rolou até ameaça de processo, tive que ameaçar o vereador que estava me caluniando, falando que os meus assessores estavam invadindo o gabinete. Foi um show. E o outro episódio foi quando eu acolhi as servidoras, porque a gente teve recentemente a reforma da Previdência do município, e eu falei, ó, se apresentem, porque para eles vocês são números, e é muito fácil trabalhar com números. Outra coisa é você olhar para o rosto de uma servidora, de uma professora que já contribuiu 25 anos, que já trabalhou 25 anos, que está demonstrando que anos a mais, né, que está sobrecarregada, que já trabalhou, é outra história, foi outra barbárie. Quem que deixou entrar? Porque é muito constrangedor ter que ficar ouvindo, né? Porque é isso. É para ser constrangedor. Então, a atuação tem sido essa. Acompanhem, é cada dia um flash. Gente, eu vou fazer uma última rodada. Vou começar com Vanessa, depois Ruth. Vocês podem fazer perguntas mais curtinhas para a gente ir encerrando. Uma panela de pressão começou a chiar por aqui. Vamos ver, espero que ela não saia. O jantar. Tá fazendo, o jantar. Quem tá fazendo o jantar? Está ficando pronto. Gente, só um esclarecimento, isso é água, tá? É que a garrafinha é fofa, tem meu nome, aí... Tá. Podia ser cerveja. Mas se não fosse. Não, podia ser cerveja, mas é que eu não gosto que a audiência pense que eu tô me embriagando. O YouTube também pune. Ah, é verdade. E especialmente quando a direita ataca a gente. Então, pune. Eu, por exemplo, tenho alguns problemas com alguns convidados que fumam. Mas, gente, é água, então não água. estou me embriagando de qualquer forma. Podia ser, mas não é. Hoje, quinta-feira à noite. Bom, mas, Carol, eu tenho uma preocupação, assim, com essa questão da formação política, né? Porque eu acho que uma pessoa como você, que é tão bem formada, você já está no pós-doc, não é? No doc. Você está no doc já. Daqui a pouco está no pós-doc, é isso. Uma pessoa tão bem formada e que se propõe a entrar tão jovem e que se propõe a entrar na luta política e que o faz dessa maneira, assim, com tanta competência. A gente não forma líderes políticos. Eu me preocupo muito com isso. A gente não forma líderes políticos assim, da noite por dia e com tanta qualidade, né? E então é isso. Partindo dessa perspectiva de que a gente não deve, sei lá, ficar 10 anos na vereança, você tem planos de partir para uma carreira de deputada estadual, eventualmente deputada federal? Então, quais são assim seus planos políticos? Você pensa, sei lá, de repente
prefeita de Curitiba, seria interessante. Quais são seus planos políticos? Dar voos aí mais altos? O que você planeja para a sua vida política? Eu concordo, né, que a gente não forma lideranças políticas da noite para o dia e por isso essa responsabilidade, né, essa responsabilidade de incidir, de contribuir, de proporcionar formação, construção de outros, né, que venham a ocupar esses espaços. Realmente não pretendo, não tenho desejo de continuar mais tempo na Câmara de Vereadores de Curitiba, a não ser que eu volte numa outra conjuntura que a gente seja maioria, que a esquerda, quando o povo falar, a base do prefeito seja um prefeito do PT ou uma prefeita do PT e seja uma base de esquerda. Nessa conjuntura eu gostaria de voltar. No momento já não estou aguentando mais. Porque são 8 meses de mandato, assim, ó, de extremo embate, extremamente combativo, e isso de que a gente, né, nós mulheres especialmente, sofremos uma violência política de gênero absurda, é muito verdade, já fiquei deitada na cama chorando, sem vontade de ir para a sessão, de tudo, né, mas aí eu falo isso, né, eu me lembro que se eu me silencio, é o silêncio de gerações, então não tenho esse direito. Mas não me vejo ocupando essa cadeira por mandatos e mandatos, não quero, não. Tenho, sim, outros objetivos, e que não são objetivos meus, né? Eu faço parte de um coletivo político, que foi esse coletivo político que me trouxe até aqui, e um eleitorado também, foi esse eleitorado que deu seu voto de confiança, que me trouxe até aqui. Então, por entender a conjuntura, por perceber que há espaço, né, que a gente precisa, inclusive, fazer uma retomada da democracia no nosso país, considerando que a gente vem de um processo de golpe e que o Bolsonaro representa tudo isso, né, esse golpe que se expressa hoje na figura do Bolsonaro, que é o O do Borogodó, não tem mais condições nenhuma, né? E que a gente tem que fazer uma articulação nossa para fazer essa retomada, especialmente dessas novas lideranças, porque é isso, né? A urna já demonstrou que quer mulheres negras, que quer a população LGBTI. Então, considerando isso, o coletivo político que eu faço parte entendeu que a gente tem que se colocar para as disputas de 2022. Então, já estou, né, sou pré-candidata a deputada federal para fazer essa construção, para fazer essa retomada, para ocupar mesmo esses espaços políticos com a diversidade que a gente deseja, quer e precisa. Aí foram, já dei um furo aí para vocês. Pois é, você viu só? Ruth, e a gente vai torcer muito daqui, viu, Carol? Muito, porque vai ganhar Congresso. Aliás, gente, eu considero a eleição do Congresso Nacional mais importante que da presidência da República. Porque a gente pode até eleger Lula, mas se continuar um Congresso com essas características, Lula só vai apanhar, não vai conseguir fazer nada, porque não tem diálogo com esses capachos do capital. Eles estão aí para abaixar a banca, entendeu? É impressionante. Essa coisa das emendas, com deputado com mais de 200 milhões, para poder fazer o que bem entender. Assim, é a política velha, lá da Casa do Chapéu, né? A gente retrocedeu num nível com esse Lira. Então, assim, precisamos mudar esse inferno todo. Vou passar para a Ruth, mas, Ruth, deixa eu ler um comentário aqui do professor Alberto. Ele diz: sou professor de História de uma escola de maioria negra, faço parte de um GT de africanidades e antirracismo na própria escola. Sou feminista, mas não tenho representatividade, eu sou uma aliada. A gente acha, pelo menos eu considero, que não dá para a gente combater o racismo ou o machismo e todo e qualquer preconceito se a gente não ter quem tem os privilégios do lado dessa luta. Né? É preciso que tenha brancos antirracistas, que tenham brancos que entendam o lugar de fala nosso, porque sem isso a luta fica muito árdua. Então, quanto mais a gente, imagine se na Câmara tivesse mais aliados, né? Não precisa ser preto, não precisa ser mulher, precisa entender que a maioria da população é formada por mulheres e negros
e que, quando se faz projetos para essa maioria, está se atendendo à população brasileira. Simples Exatamente. assim, né? Simples assim. Então, só precisa entender isso. A gente chega novembro, a gente faz um debate sempre mais profundo racial. Aqui no Fórum Sindical, a gente faz isso sempre. Porque, assim, essa é a realidade desse país, né? Uma população negra completamente assim, destruída, porque em termos de políticas sociais, o que a gente viu de política pública? O retrocesso é gigantesco, né? O que a gente tinha avançado, a gente recuou completamente. Então, esse é um debate da classe trabalhadora, gente. Nós vamos fazer isso sempre. Eu acho muito importante essa perspectiva, Maria Flor. Desculpa aqui claro. Interromper a ordem, mas só porque eu estou com uma angústia muito grande. Porque eu acho fundamental a gente olhar para a classe trabalhadora na sua diversidade. E o feminismo negro já nos ensinou que não existe hierarquia de opressão, que essas coisas são imbricadas, intersecionadas. Uma coisa que a gente não percebeu e que a gente deveria ter trabalhado melhor nessa compreensão dessa interseção é como o Bolsa Família, por exemplo, foi fundamental para as mulheres negras. E agora eu estou muito angustiada, particularmente, porque a gente está em novembro, mês da consciência negra, e aí a gente faz todos os debates sobre raça mais profundamente, como você vem dizendo, mas tem uma questão política acontecendo, e inclusive é por isso que o movimento negro nacionalmente, a Coalizão Negra por Direitos, a Convergência Negra, interviu para que o ato fosse no dia 20, porque o Fora Bolsonaro hoje, ter consciência negra, o Dia da Consciência Negra, o Novembro Negro, especialmente, tem que ser fora Bolsonaro, absolutamente. E a minha angústia é porque agora está tramitando a PEC dos precatórios, né, para abrir possibilidade fiscal, né, ali no governo federal, e o Bolsonaro ameaçando, né, dizendo que vai usar esse dinheiro que ele vai tirar, né, do parcelamento, parcelar os precatórios, para colocar o Auxílio Brasil de R$400. Então, a minha grande angústia é pensar que as pessoas que precisam e que talvez se apeguem nesse Auxílio Brasil é a população negra, que nesse momento não pode ser enganada. A população negra, que é classe trabalhadora, que tem que estar nesse debate econômico, nesse debate político, social, não pode ser enganada agora. Então, nesse novembro, a gente tem que fazer uma articulação política, demonstrar politicamente que o racismo, que a questão do racismo não é só uma questão moral, não é só uma questão de eu não gosto de preto, não gosto, tem que parar de não gostar de preto. Não é só isso. É político. A gente não pode, né, cair nesse engano, a população negra não pode cair nesse engano agora de achar que Auxílio Brasil de R$400 tá bom, não tá bom. A população negra tem que ser fora Bolsonaro. A classe trabalhadora tem que ser fora Bolsonaro em toda a sua diversidade. Inclusive pensar que gente desempregada é classe trabalhadora, né? Sim, claro. Ruth. Então, vou fazer só mais um comentário, né? Então, Carol, na verdade, há quantos anos nós temos o Bolsa Família? E a culpa é nossa, de que a população não consiga diferenciar o que tinha na estrutura do Bolsa Família, que era uma mudança estrutural, era para emancipar, não é a dentadura dos R$400, que é a compra de voto, certo? É o dinheiro pelo dinheiro. E se eles, porque se nós tivéssemos feito esse diálogo com as bases, eles pegariam sim, porque esses R$400 não tinha que ser 600, como diz o Lula, e não é favor nenhum, é dinheiro público. Eles pagaram impostos, eles trabalharam, eles construíram a riqueza, eles, nós, né? Então tem sim que receber. Mas ele saberia, olha, esse aqui está querendo me comprar. Agora, esse projeto aqui, ele estava vinculado a isso, educação, filhos na escola, etc, etc. Qual era o projeto? E era malhado pelos meios de comunicação, como se fosse um projeto eleitoreiro,
certo? Falavam 1000 asneiras do Nordeste por conta do... Queriam impedir que eleitor que recebesse Bolsa Família votasse, gente. A gente chegou a ter esse tipo de proposta. Então, Horrível. e esse tipo de discussão de fundo, isso é educação política popular, que nós não fizemos a lição de casa. Então, as pessoas não sabem direito quem é quem. Para saber quem é quem, tem que estar imerso, como esteve a sua candidatura da Lins. Hoje, por exemplo, é o dia da favela. Não vejo romance nenhum. Favela é um escândalo. Favela é um escândalo, certo? E tinha que ter discussão sobre função social da propriedade, grilagem, uma série de discussões que o meio de comunicação está fazendo um monte de romance. Claro, nós temos muitos talentos nas favelas. Sim, eles estão lá porque foram empurrados e poderiam brilhar muito mais, dar muito mais para a sociedade se tivessem tido mais oportunidades. Mas não é dia de romance, é dia de discussão funda, de mostrar a estrutura, né, que joga a São Paulo. Quantos domicílios você tem vazios? E quantas pessoas penduradas no morro ou dentro da palafita no córrego, até que a água venha e arraste tudo, certo? Então, essas discussões que precisam ser feitas para que as pessoas não se equivoquem, para que elas saibam, se as discussões forem feitas, eles iam conseguir perceber que estavam elegendo uma pessoa que falava que a vida de patrão é difícil. Puxa, como é difícil a vida de patrão bom. Se a dele é difícil, imagine a nossa, né? Então, essas coisas que não foi discutida e que não esperemos que a mídia zona, como sempre dissemos, né, Fro, que ela vá discutir, não vai, porque ela é mercado também, certo? Ela é mercado, ela precisa de um exército reserva de mão de obra, ela enriquece dessas coisas, ela precisa eles estão juntos para a dominação política. Ela é mais que isso, né? A gente viu aí nos offshore que ela é financista. Sim, né? sim. Por que ela não criminaliza o Guedes levando grana para fora? Porque ela também faz isso, pelo né, contrário, gente? começou passando pano. E uma outra coisa, Carol, eu, na minha percepção, eu vejo uma percepção newtoniana, porque além de jornalista, eu sou geógrafa também. Eu vejo o papel do vereador nesse aspecto da educação popular, ele está mais próximo da base. Sim. O vereador está mais próximo da base. Então, para garantir essas discussões de fundo, estruturais, né, para que ele não seja levado, né? A gente vive na cidade, né? Os problemas concretos que a gente passa, seja ele da saúde, da educação, é na cidade. Então, é mais concreto. É muito concreto, né? Muito palpável. Sim, então esse legislativo municipal ele é muito importante nisso, ele é o político mais próximo, até para esclarecer, porque muita gente não entende muito o que é esfera federal, estadual e municipal, eles não conseguem discernir, a maioria das pessoas, porque isso não é falado. E a gente tem que sempre levar em conta que o trabalhador ele tem muito pouco tempo para escutar as coisas, ele está sempre muito cansado, né? Então, a gente precisa ser eficaz na nossa fala. A Maria Flor já sabe que esse é o meu tormento, essa é a minha luta. Mas é muito bom porque a Ruth continua no trabalho dela, no trabalho periférico, fazendo esse debate de maneira muito concreta, né? O estudo dela sobre a Petrobras mostra isso. Olha, gente, nós estamos produzindo mais de 1 milhão de barris de petróleo. O Brasil, de pré-sal, a gente é autossuficiente. Por que a gasolina está custando R$7? É preciso deixar isso claro, né? Eu vivo perguntando aqui, quando a gente tem uma vez por mês com o Marcos Coimbra, e aí traz alguém da rede para esse debate, a gente precisa deixar claro para a população, né? Por que a gente está passando fome? Por que a gasolina está esse preço absurdo, né? Por que a gente morreu mais de 600 mil pessoas num país com 120 anos de história de vacinação? A gente não tem, gente, sequer mais
tínhamos fábrica de vacina, a gente não tem mais indústria farmacêutica. A gente importa tudo, porque se destruiu tudo nesse período. E o esperto do Dória, que é o nosso governador aqui, quis surfar na onda da vacina, mas ele, no seu projeto político de governador, queria privatizar o Butantan. Já pensou se ele tivesse conseguido? A gente estava mais lascado do que a gente está. Carol, a gente está encerrando, eu vou deixar você encerrar esse programa e eu quero te agradecer mais uma vez. Você é sempre bem-vinda aqui. Amanhã você diz para o Renato, para a assessoria dele me responder, que eu quero ele semana que vem aqui com a Juliana Borges, que a gente vai discutir encarceramento em massa. Vamos ter também o Anderson Moraes, os empoderados. Então, eu já vou te dar essa tarefa aí, porque eu conversei com um assessor e ele não me respondeu. Manda um recadinho. Renato, me liga, beijo. Estou te passando essa bola. Vamos lá, minha querida. Despeça dessa turma que está aqui com a gente. Ó, já está 3 horas essa galera aqui. Então, a gente já está na hora de deixar eles irem comer e a pressão aí, a panela de pressão da Vanessa, precisa cuidar dela. Gente, eu quero agradecer muito. Eu fico extremamente honrada, lisonjeada de poder fazer esse bate-papo aqui no Fórum Sindical. Eu acabo, transitando em vários espaços, mas é diferente, quando a gente sente que tem esse tom de classe no debate. Eu acho que enriquece muito o debate. Mais maravilhoso ainda é ouvir mulheres, debater entre mulheres. Fico muito feliz, mulheres super inteligentes. Realmente fico muito agradecida, assim, de perceber que nós, mulheres, somos extremamente competentes e capazes para fazer debates políticos fundamentais, importantíssimos. Então, agradeço muito, Ruth, Vanessa, Maria Fro, obrigada pelo convite. Conte comigo sempre que precisar, a agenda anda meio corrida, desculpa, mas sempre que der, a gente atende os convites com maior alegria, com maior honra. Peço para as pessoas que não conhecem meu trabalho ainda me acompanharem nas redes sociais, é @caroldartora13 em todas as redes, e convoco toda a população, todas as pessoas com consciência progressista, todo mundo que entende que esse governo não dá mais, que especialmente nesse Novembro Negro, que esse Novembro Negro seja um novembro muito forte, assim, de denúncia desse governo que é uma necropolítica. Isso se explicitou, acredito que as pessoas cada vez mais entenderam, que as pessoas puderam ver o que é necropolítica, que é essa política de morte, que é essa política do nada fazer, que é essa política do deixar morrer, de impor morte intencionalmente. Então, que esse mês de novembro tenha esse caráter um pouco mais politizado, A gente há muitos anos vem denunciando o racismo, mas que a gente consiga demonstrar como o racismo se expressa politicamente, inclusive, como ele impõe piores condições de vida através desse projeto neoliberal, capitalista e fascista, que o Bolsonaro representa muito bem. Então, faço essa convocação de que a gente tem um Novembro Negro fora Bolsonaro. E agradeço muito. Obrigada. Obrigada a você, Carol. Vanessa, Ruth, querida, obrigada por nos acompanhar aqui. Obrigada a todos, a comunidade fora, quem ainda está aqui vendo a gente. Semana que vem a gente tem a Juliana Borges, talvez o Renato, a gente vai ter o Anderson e só para vocês verem, a gente vai discutir encarceramento em massa semana que vem. Na outra semana a gente vai discutir racismo estrutural com o professor Denis de Oliveira. E no último, a gente já combinou isso, na última quinta-feira de todo mês, a gente traz o Marcos Coimbra para a gente fazer uma análise de como estão as pesquisas. A gente vai fazer isso até as eleições. Boa noite para todo mundo. Viva nós, mulheres poderosas, incríveis. E, Carol, boa sorte nessa luta e na resistência. Obrigada. Gente, muito obrigada, Carol. Espero te ver, então, em Brasília, aí, em 22. Gente, muito obrigada. Veremos, Carol. Todos e todas. Bom trabalho. Tchau, Fro. Tchau, Vanessa.